Olá, muito boa noite. É sempre bom podermos estar nessa noite juntos, chegando para mais um Dormindo com Deus. Vamos ver se está tudo ok aqui, que aí a gente... Opa, está funcionando? Que bom, graças a Deus. Estamos um pouquinho atrasados, estava numa visita até agora mesmo, a casa da Fernanda Coutinho, quero mandar um abraço a ela. Quem não me conhece, eu sou o pastor Marco Antônio e nós temos esse programa chamado Dormindo com Deus, crendo que a gente pode dormir em paz, porque aquele que cuida de mim e de você, esse não dorme, mas a cada dia tem estado conosco em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu no canal, no nosso canal no YouTube, para você se inscrever. Ali você pode selecionar um playlist. Olha, eu vi, por exemplo, que a dona Maria de Lourdes Neves esteve assistindo a nossa classe de escola dominical esse domingo. Fiquei feliz. E você pode ir no Facebook ou, se você perdeu ali o Salmo de número 72, você pode acessar então no YouTube a nossa aula do Salmo de número 72. Nós tivemos tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, olhando um pouquinho a respeito justamente do Salmo de número 73. Hoje eu não quero ser repetitivo de maneira alguma, mas eu quero olhar com você o Salmo de número 73 e ver o verso de número 1 que a gente teve vendo domingo de manhã. E ele pode ser personalizado. E a gente, para personalizar a palavra de Deus, não sei se você faz isso. Vez ou outra eu faço isso. Eu troco o nome próprio e coloco o meu nome. E eu quero convidar você a alcançar uma Bíblia e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. E eu estou insistindo, quase que uma repetição, porque a repetição também é pedagógica. A gente não gosta muito de coisa repetitiva, mas ela sempre nos ensina. Tem uma pedagogia na repetição. E o Salmo de número 73, verso 1, que é o que nós vamos ver hoje, ele então diz assim, deixa eu acertar aqui um fiozinho aqui, parece que o meu computador vai acabar a energia e eu preciso que ele esteja funcionando de forma bem legal. Tenha paciência comigo aqui, que parece que a coisa não está muito legal aqui. Bom, senão no final eu não consigo ver vocês. Mas, de fato, não consegui. Agora sim, joia, tá dando certo. Diz assim, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu quero convidar você a fazer essa leitura, talvez na sua Bíblia está assim, verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora, eu vou tirar Israel e vou personalizar a palavra de Deus colocando o meu nome e fazendo a leitura. De fato, ou verdadeiramente, Deus é bom para com o Marco Antônio, que sou eu, para com os de coração limpo. Olha, esse salmo foi escrito por Asaf, que foi levita, e ele foi levita por hereditariedade. A tribo de Levi foi escolhida e ele foi, então, fez parte da tribo de Levi. E ele tocava símbolo, era um instrumento de percussão. Ele teve notoriedade quando a Arca da Aliança saiu da casa de Obed-Edom e foi para
para Jerusalém de volta, depois que a arca foi perdida numa batalha, porque eles levaram a arca justamente para tentar vencer a batalha, como se a arca pudesse dar a vitória e não Deus é quem dava a vitória. E perdeu-se então aquela arca e foi trazida de volta, e Asaf então é aquele conhecido por estar dirigindo os instrumentos ou fazendo parte ali daquele louvor para a introdução da arca em Jerusalém. Nesse versículo fala: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu coração está limpo na noite de hoje? Olha, tinha uma música que a gente cantava na escola bíblica dominical que falava sobre o coração. E já tentei lavá-lo com sabão, mas não deu certo não. Pedi a Cristo e Ele lavou meu coração. Lavou meu coração. Ensinava a criança que o único que pode limpar o coração era Jesus, ou é Jesus. E essa música tem essa maneira de ensinar uma criança que sabão não lava o coração. Quem lava o coração do ser humano é Jesus Cristo. Mas no Salmo de número 73, tem no verso de número 21, Asaf, quem escreveu esse salmo, diz assim: quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. Ele estava dizendo aqui, se você pegar o salmo, ele está fazendo uma comparação com o ímpio, e ele tem inveja do ímpio. E aí a gente viu no nosso domingo, nessa manhã e noite, nós vimos então que o coração de Asaf, ele teve inveja do ímpio, e descreve até o verso de número 13, descreve como é o coração do ímpio, com soberba, glutonaria, fala mentirosa e uma série de coisas você pode ver. Mas aqui ele diz assim no verso de número 17: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Até que eu entrei no santuário e percebi. O que é que ele percebe quando ele entra no santuário? Nós vimos domingo à noite algumas coisas que ele percebe. E uma delas é que o seu coração estava cheio de amargura. Agora vou virar de novo a Bíblia e o verso primeiro diz: Deus, ou verdadeiramente, ou de fato, Deus é bom para com Israel. De fato, verdadeiramente, Deus é bom para com Marco Antônio, coloque o seu nome. E depois diz assim: para com os de coração limpo. E a pergunta da mensagem hoje é: como está o teu coração? O de Asaf, ele estava com o coração cheio de amargura. Cheio de amargura. Ele faz uma comparação com o ímpio e ele vê a prosperidade do ímpio no Salmo. Vê a prosperidade do ímpio, vê o esforço do ímpio que é bem menor, vê que o ímpio não trabalha com uma maneira árdua como ele, e então o coração dele enche-se de amargura. Se o texto aqui começa dizendo que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, a pergunta é: como está o teu coração? Pode ser que esteja cheio de amargura. E esse é o momento de Deus tratar com você. O Senhor é bom para com aquele que tem um coração limpo. Mas um coração limpo não é um coração amargo. Um coração amargo, ele
faz com que a pessoa seja amarga. As atitudes da pessoa sejam como atitudes de pessoa completamente amarga. O que nós encontramos aqui é que o coração de Asaf azedou. Azedou. Se o Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com Marco Antônio. E o Marco Antônio não está com o coração limpo, está com o coração azedo. Como o Senhor pode ser bom para conosco se nós estamos com o coração ruim? Veja que o coração de Asaf tinha azedado. E alguém com o coração ruim, ele acredita que a vida é ruim, que a família é ruim, que o emprego é ruim, que o cônjuge é ruim, e ele diz: ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga. Alguém com o coração azedo está sempre murmurando e dizendo: Deus não abre a porta para mim, Deus não me abençoa. Ele se torna uma pessoa completamente insatisfeita. E a pergunta do Salmo nessa noite, que é a mensagem para você, é: como é que está o teu coração? Talvez o seu coração esteja cheio de amargura. E veja que ele diz assim: e o meu íntimo se comoveu. E aí vem o verso de número 22, diz assim: e eu estava embrutecido. Aqui nós encontramos que ele está não somente com o coração ruim, mas ele está com o coração embrutecido, endurecido. Muitas vezes o nosso coração pode estar como uma pedra. E aí a gente lê o versículo dizendo: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas o nosso coração está cheio de amargura, fel de amargura. Quando olhamos para os evangelhos, nós encontramos um momento que alguém está com o coração com fel de amargura. No livro de Atos, fel de amargura. E aqui o coração embrutecido, duro, tão duro que ele não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo. Quando o nosso coração está embrutecido, endurecido, nós não conseguimos de maneira nenhuma ver a mão de Deus, o agir de Deus, como Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa história. Nós simplesmente conseguimos enxergar as obras de Satanás e dizemos assim: parece que o diabo está prevalecendo sobre tudo e sobre todos. Porque o coração, ele está completamente cheio de amargura e embrutecido. E veja que depois ele diz assim: eu estava embrutecido e sem entendimento. Eu era um animal, ou era como um animal diante de ti. Asaf está dizendo que ele era como um animal. E o animal diferencia-se, o ser humano é diferente do animal, porque o ser humano tem raciocínio. O animal não tem raciocínio. Muitas coisas que ele faz por instinto. Mas ele não é capaz de calcular aí a raiz quadrada de um número. Ele não é capaz de calcular aí a potenciação de um número. Ele não é capaz de raciocinar de uma maneira lógica. Ele não tem essa habilidade. E o que Asaf está dizendo é que ele estava com o coração cheio de amargura, ele estava embrutecido e ele não era capaz de raciocinar, agia como um animal. Ele não tinha sequer a capacidade de um raciocínio lógico a respeito do que Deus estava fazendo.
ele não percebe nada disso. Ele estava completamente cego e não conseguia enxergar absolutamente nada. Quando nós olhamos para 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, nós encontramos a história de Eliseu e o seu moço. E o verso de número 15 a 17, nós encontramos que o moço de Eliseu, ele estava cego. Quando ele sai para fora, ele vê que eles estavam cercados. Ele entra e diz para Eliseu: ó, estamos cercados. Os inimigos estão nos dominando, ou estamos dominados por ele. E o Senhor pede para que Deus abra os olhos do moço. E aí ele consegue enxergar que muito maior é aqueles que estavam com eles do que os que estavam contra eles. Assim, muitas vezes somos nós quando nós não conseguimos raciocinar, pensar como um cristão que crê em Deus, que acaba achando que Satanás, o mundo, é mais poderoso do que Deus. Não, o Senhor é mais poderoso. Se a gente olhar, nós vamos perceber que eles estão com um coração endurecido, embrutecido. E Asaf disse: ó, eu estava sem entendimento. E o texto está dizendo: ó, de fato ou verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas Asaf, ao entrar no templo, ele percebe que o seu coração está completamente longe, ou louco, ou sem entendimento nenhum. Ele parece que não percebe que o Senhor está presente e ao lado dele. E ele vai invejar o ímpio, alguém que não tem o temor do Senhor. Como o texto está dizendo, Deus é bom para com Israel, e eu quero desafiar você a fazer essa leitura verdadeiramente. Deus é bom para com, colocar o seu nome, eu vou colocar o nome da minha mãe que está assistindo aqui. Deus é bom para com a Roseli, Deus é bom para com o Marco Antônio. Você diga assim: Deus é bom para com, coloca o seu nome. Mas o texto também diz assim: Deus é bom para com Marco Antônio, para com os de coração limpo. Seu coração está limpo? Ou está sem entendimento? Ou embrutecido? Ou cheio de amargura, como estava o de Asaf? Completamente sem a direção do Senhor, amargo, embrutecido. Mas hoje é tempo de mudar isso, em nome de Jesus. Hoje é tempo que o Senhor chega a falar ao seu coração para que possa ser transformado, não por mim, mas pela palavra do Senhor que chega ao seu coração e pelo agir do Espírito Santo, te convencendo, primeiro, de que o coração não está limpo. Segundo, de que o coração está com amargura. Terceiro, que esse coração está embrutecido, endurecido. E em quarto, que esse coração está sem entendimento, sem o raciocínio. E então, como Deus pode ser bom para com aquele que está de coração pesado, sem direção, sem entendimento? O Senhor, Ele é bom para conosco. Mas precisamos dar uma olhada para como está o nosso coração. E é impressionante
que Asaf diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus pés. Ele tinha consciência de que, por pouco, eu me desvio do seu caminho. Por pouco. Só na comparação que eu fiz com o ímpio, eu quase me desviei. Quase me perdi. Portanto, esse tempo é um tempo especial que Deus está a falar com você, em nome de Jesus, para que o seu coração possa estar completamente limpo diante do Senhor. E veja só que depois ele diz assim: Deus é a fortaleza do meu coração. Verso de número 26 diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse versículo, ele está dizendo, logo depois que ele vê como está, ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Talvez você olhe e diga: não está limpo não. Eu estou amargurado, embrutecido e sem entendimento. Mas eu quero dizer para você que Asaf, apesar de estar assim, depois ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, e se você está ouvindo essa mensagem, pode ser que seu coração esteja desfalecendo, ainda que Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que bênção! Que Deus possa ser a sua fortaleza e a sua herança para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. E Deus é bom para com você. Deus é bom. Mas Deus é bom para aquele que tem o coração limpo. E a pergunta que não quer calar na mensagem de hoje é: como está teu coração? Embrutecido? Pesado? Às vezes ele fica embrutecido por causa de traições, pesado por causa de situações que as pessoas falaram contra você, atingiram a sua vida, coisas que você não merece. Você já ouviu as pessoas dizerem coisas de você que não é verdade, você não merece, não é verdadeiro. Quantas vezes, como um pastor, ouço, e eu me lembro que um tempo atrás, lá na Ebenezer, nós vimos 5 votos e nós fizemos esses votos. Vez ou outra, eu me lembro de um dos votos que é: nunca me defenderei. Nunca me defenderei. É um dos votos mais difíceis que eu me comprometi a fazer com o Senhor. Quando às vezes a pessoa fala, a minha vontade é ir lá e tirar satisfação e explicar por A mais B que não é daquele jeito. Mas eu me lembro daquele voto que a gente fez. Eram 40 dias e nós passamos um período estudando os votos. E um deles é: nunca vou me defender. E aí, quando a pessoa fala, a gente fica com o coração pesado, amargurado. Em nome do Senhor Jesus, faz do Senhor a sua fortaleza, a sua herança para sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você que talvez está com o coração embrutecido, está com o coração cheio de amargura, ou sem entendimento, para que se transforme, mude, não por você mesmo. Talvez você já tentou lavar o coração com sabão, como a musiquinha da escola dominical, mas não deu certo não. Mas pedi a Cristo e Ele limpou meu coração, lavou meu coração, para que possa ficar limpo
e a bondade de Deus ser real na nossa vida. Oremos, Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Ó Senhor, venha tirar toda amargura, toda dureza. A Tua palavra diz que ainda que o nosso coração estivesse como uma rocha, o Senhor é capaz de esmiuçar, quebrar. Quebra em nome de Jesus. Traz um coração cheio de entendimento. Não nos deixe ficar como um animal que não raciocina, que não pensa, mas que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer pensar em nome de Jesus e raciocinar sobre a grandeza e o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, usa desta palavra e que ela se torne real na nossa vida, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, vamos agora aqui pegar... dar um alôzinho àqueles que estão nos assistindo lá, enquanto a lista ainda está de média, pequena já não é mais, mas média, quando se tornar uma lista grande, não vou poder dar alô para tanta gente. Mas, para a Dona Lourdinha, senti sua falta esse final de semana, saudades. Deus abençoe a senhora. Dona Luzia, faz tempo que não te vejo, Dona Luzia. Mas manda um abraço aí ao seu Ari, que Deus abençoe em nome de Jesus. Dona Cacilda, boa noite, a paz do Senhor. Dona Maria de Lourdes, vi a senhora do domingo assistindo a nossa classe de escola dominical. A Juliana, que está sempre ligadinha, né, Ju? Deus abençoe em nome de Jesus. Também o Alexandre, meu amigo, esse homem que sobe das árvores, que faz podas em grandes árvores, ele tem autorização para fazer, para tirar. Um abraço para você, meu amigo. A minha tia lá de Souzas, um abraço em nome do Senhor Jesus. A mãezinha querida, amada, eu estive tomando um cafezinho com ela, meu paizinho hoje, então um beijo à senhora. A Dona Maria de Lourdes está pedindo aí ao esposo que faz cirurgia de catarata. Correu tudo bem, que bom, graças a Deus. Eu tenho uma notícia para te dar, Dona Maria. Agora ele vai enxergar tudo e mais um pouco. Até o que não deve. Brincadeira. Eu gosto de brincar. Rita, um abraço carinhoso em nome do Senhor Jesus. Raquel, que Deus abençoe em nome do Senhor, viu? Em nome do Senhor Jesus. Também a escola dominical lá, ela é de Bauru. Puxa vida! Ela lá de Bauru nos assiste sempre. Que bom! Eu não sabia que a senhora era de Bauru, mas olha aí, o programa está indo lá no Bauru e ela está sempre nos assistindo. Um abraço, Dona Maria, e a senhora está assistindo. E o Salmo 72, apresentado pelo irmão Luiz, é uma bênção, muito bom mesmo. A Cristiane Diniz, Cris, eu espero que o seu coraçãozinho já esteja mais confortado através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem conforta. Sei que as perdas não são fáceis. Só quem perde sabe o quão difícil é as perdas. Mas que o Senhor possa confortar, consolar o teu coração. E eu tenho a certeza que Ele fará isso. É o Espírito Santo de Deus quem trabalha a nossa vida. Em nome de Jesus. Muito bem. Mais aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Esses irmãos já estão repetindo. Já estão repetindo. Eu vou vendo aqui que às vezes tem pedido de oração, meu irmão. Tenha paciência comigo aqui. Aqui de novo, Dona Lourdinha tem pedido de oração pela a cunhada Yolanda. Pela sua cunhada. Muito bem. Muito bem. Os tios do pastor Zacarias. É mesmo, é verdade, Dona Maria. Agora lembrei. Tia, vocês sempre estão assistindo mesmo o programa, tia. Do pastor Zacarias. O pastor Zaca é 10. Eu
tenho um carinho especial por toda a família. Os meninos vivem dormindo aqui em casa, agora não mais porque já estão namorando, tá todo mundo casou, Rafinha sempre estava aqui em casa. A Giovana, você não pôs aqui, mas eu vou pôr aqui o pedido pelo irmão dela, né, Giovana? Eu não sei como é que está o seu irmão, recebi a notícia que ele teve um infarto novamente, então se você puder pôr a mensagem como é que ele está aí, para a gente poder orar, se tem alguma resposta lá do hospital, pode pôr para nós aí, Giovana, por favor, para a gente poder estar orando pelo José Pita, se não me falha a memória, é isso mesmo o nome dele. Então, se você puder, coloque aí. Nós vamos orar e falar com o Todo-Poderoso. Você conhece o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas? Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero clamar aqui, ó Deus, pela a cunhada da irmã Lourdes, a dona Yolanda, Beni, que o Senhor possa estar sobre ela. Pelo José Pita, Senhor, nós clamamos pelo irmão da Giovana, que o Senhor possa estar sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu não sei se ele já conseguiu, ó Deus, transferir ali de hospital. Ó Deus, prepara todas as coisas, que o Espírito do Senhor possa conduzir, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor é Deus que cura, que sara. O Senhor tem propósito para todas as coisas e sabemos que o Senhor tem um propósito para a vida do José Pita. Que o Senhor possa estar sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor possa conduzi-lo, ó Deus, ali naquele hospital. Pai, eu também clamo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, também sobre o nosso país. Tem misericórdia, que essa pandemia venha cessar em nome de Jesus. Ó Deus, dá sabedoria para que nós possamos, em nome do Senhor, atravessar esse período, ó Deus, em paz, em segurança. Nós nos refugiamos no Senhor e estamos, ó Deus, debaixo da Tua direção. Muito obrigado, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele que nos guia em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Que o Espírito do Senhor possa estar, ó Deus, sobre cada um que está assistindo esse programa e que o Senhor, ó Deus, possa conduzir também, ó Pai, a vida do esposo da dona Maria, que, ó Deus, fez a cirurgia hoje, que ele possa, ó Deus, voltar a enxergar e poder estar com a sua saúde restaurada, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Muito bem, para a gente dormir, vamos para a nossa historinha? Vamos lá? A Giovana colocou aí a suspeita de infarto. Graças a Deus já está na PUC, para fazer os exames. Vamos ver como vai acontecer. A historinha hoje é a entrevista com Deus. Você já ouviu essa, não? A entrevista com Deus? Para a gente dormir pensando na historinha. Sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. A história começa assim. Entre, falou Deus, você gostaria de me entrevistar? Se o Senhor tiver um tempinho, disse eu. Deus sorriu e falou, o meu tempo é eterno, suficiente para fazer todas as coisas. Que perguntas você tem em mente? O que mais surpreende na humanidade? Perguntei. Deus respondeu, que se aborreçam de ser crianças e queiram logo crescer, e daí desejam ser crianças outra vez. Que desperdice a saúde para fazer dinheiro e aí percam dinheiro para restaurar a saúde. Que pensam ansiosamente sobre o futuro, esqueçam o presente e dessa forma não vivam
nem o presente e nem o futuro, que vivam como se nunca fossem morrer e que morram como se nunca tivessem vivido. Em seguida, a mão de Deus segurou a minha e por um instante ficamos silenciosos. Então eu perguntei: como, Pai? Quais as lições de vida que o Senhor quer que os seus filhos aprendam? Com um sorriso, Deus respondeu: que aprendam que não podem fazer com que ninguém os ame. O que podem fazer é que se deixem amar. Que aprendam que o mais valioso não é o que possuem na vida, mas quem eles possuem na vida. Que aprendam que não é bom se compararem uns com os outros. Todos serão julgados individualmente de acordo com os seus próprios méritos, não como um grupo na base da comparação. Que aprendam que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa menos. Que aprendam que só é preciso alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas amadas, mas que é necessário muitos anos para curá-las. Que aprendam a perdoar praticando o perdão. Que aprendam que há pessoas que amam muito, mas que simplesmente não sabem como expressar e demonstrar os seus sentimentos. Que aprendam que o dinheiro pode comprar tudo, exceto felicidade. Que aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la totalmente diferente. Que aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre eles e que gosta deles mesmo assim. Que aprendam que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que se perdoem a si mesmo. Por um tempo, permaneci sentado, desfrutando daquele momento. Agradeci a Ele pelo seu tempo e por todas as coisas que Ele tem feito por mim e pela minha família, e Ele responde-me: não tem de quê. Estou sempre aqui, 24 horas por dia. Tudo que você tem a fazer é chamar por mim e eu virei. Você pode esquecer o que eu disse, você pode esquecer o que eu fiz, mas jamais você esquecerá como eu te fiz sentir com essas palavras. Então, por favor, arranje um tempo para passar isto para aqueles de quem você gosta. Eu arranjei. Tem uma ótima noite na presença do Senhor. E que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, lembrando-se que o Salmo diz, de fato, ou verdadeiramente, Deus é bom para com Marco Antônio, para com aquele de coração limpo. Até mais.